Olá, internautas AS News. Hoje nós vamos entrevistar a jornalista e mestre em educação, em psicologia da educação pela PUC São Paulo, Daniela Mendes. Ela que também é especialista em psicopedagogia, didática do ensino superior, foi repórter e apresentadora das emissoras afiliadas do SBT, TV Cultura e Record, é pós-graduada também em EAD e lançou o livro Memórias Afetivas, a Constituição do Professor na Perspectiva de Henri Vallon. É uma satisfação falar com você, Dani, com essa sua expertise hoje, realmente. Já era fundamental, com certeza, na qualidade da sua aula junto aos seus alunos. E agora também se transforma em um desafio, sejam para os professores, como os pais que também estão, entre aspas, assumindo esse papel do professor em tempos de pandemia e isolamento social? É verdade. Boa tarde. Na verdade, é uma situação bem complicada, ninguém esperava que isso ia acontecer, né? Se há alguns anos alguém falasse, olha, vai ter um momento que a aula vai ser à distância, que as pessoas vão se isolar, era difícil de se imaginar uma situação como essa, né? Como nós estamos vivendo hoje, mas é a nossa realidade, né? E, infelizmente, né, por um momento, que nós percebemos que as crianças e os adolescentes estão muito entediados com essa situação, pais estão vivendo uma situação complicada, né, por conta dessa mudança obrigatória, né, de comportamento, mas eu acredito que devemos ver como algo positivo, principalmente para quem tem essa oportunidade do ensino à distância, né, porque nós não podemos não considerar que tem realidades diferentes, né? Particularmente, eu vivencio realidades diferentes. Eu trabalho em duas instituições, uma privada e uma pública, e são realidades distintas, né? Na particular, a maioria das instituições se adequaram, tem uma plataforma, os alunos estão tendo aula normalmente, as crianças com tempo reduzido, os adolescentes aula com tempo integral, né? E estão dando conta, não é fácil no começo, né? Eu, como professora, percebi essa dificuldade no início, né, de adaptação até mesmo, a adaptação em todos os sentidos, tanto da parte do comportamento, né, como de equipamento, né, porque ninguém estava esperando que isso ia acontecer, né, e os pais precisaram se adequar, as famílias se adequaram, e estamos levando há alguns meses essa situação. Por outro lado, a rede pública, né, a realidade é diferente, porque nós sabemos que nem todos têm um computador em casa, têm um celular que dê conexão, que dê para ter a aula, ou mesmo até mesmo um plano de internet, tem algumas famílias que não têm. Então, é uma realidade completamente diferente. Muitas escolas públicas estão se adequando, é claro, mas de uma maneira um pouco diferente, que eu acredito que está trazendo, que deve trazer algum prejuízo bem significativo para muitas crianças, né? Porque tem muitos professores que estão preparando apostilas para os pais passarem para os alunos, para a família ajudar nesse sentido, né? E nós sabemos que não é a mesma coisa. É claro que é uma mobilização muito bonita, eu acho, que é digna de reconhecimento, né, de toda a família envolvida, escola, todos fazendo o melhor, mas nós sabemos que pode trazer um certo prejuízo, né? Porque não é a mesma coisa de frequentar uma escola ou ter aula online, né? Porque por mais que o aluno não vá para a escola todos os dias, o ter aula online é algo, né? Ele está aprendendo, ele está vendo algum conteúdo, estão passando algumas instruções para fazer ele em casa, né? Dentro do possível, claro, adaptado, mas isso está acontecendo, né? Diferente de outras situações. Então, é um cenário delicado, vamos dizer assim, né? Agora, Daniela, o que você recomenda para os pais que estão assumindo essa função de professores, né? Alguns se sentem, talvez a maioria até perdidos, porque também tem o trabalho e depois tem que chegar cansado e ainda procurar também ver as lições. Como administrar essa realidade hoje? É claro, não é fácil.
tá? Mesmo eu sendo professora, eu como mãe percebo algumas dificuldades também no meu dia a dia, porque eu acho que é importante eu comentar isso também para quem está assistindo, porque às vezes a gente tem aquela impressão, o pai que não é professor, que não teve experiência, né, muitas vezes até acadêmica, né, Acadêmica. não teve oportunidade de estudar por alguns anos, ele sente se sente muito mal com aquela situação, né, de não poder ajudar tanto quanto gostaria, ou mesmo ajudar um pouco, né? Então, eu compartilho, né? Eu divido com quem está assistindo esse momento, porque eu também estou sentindo na pele ser profissional, né? Estou trabalhando em casa, trabalhando online, mas sou mãe também e preciso administrar tudo isso. Então, a dica é busque se aperfeiçoar, porque eu acho que a gente tem que ver, por mais que seja um pouco complicado, temos que ver a situação de um lado bom. Eu acredito, eu penso muito assim, porque se a gente for pensar tudo como algo negativo em todos os aspectos, né, entra em depressão, né? Então Correto. isso é muito complicado. Então nós temos que E vai pensar, passar para o buscar uma filho também, solução. né, Dani? E passa para o filho, né? Sim, sim, porque se o pai está inseguro, está revoltado com uma determinada com essa situação, automaticamente vai passar para o filho, seja criança, seja adolescente, né? Isso pode acontecer realmente e trazer transtornos. Nós sabemos de crianças e adolescentes que têm depressão. Isso é comprovado, não é? Isso é real, é a realidade. Então, o que eu sugiro, na verdade, né? Que esse pai, essa mãe se aprofunde mesmo em relação ao conhecimento, né? Então busque, hoje nós temos, por sorte, nós temos a internet, né? Que muitas vezes a pessoa não tem como acessar o tempo todo, né? Mas alguns momentos ela consegue fazer uma pesquisa. Então pesquisar na internet, ver algum site. Hoje tem canais, inclusive, que dá dicas para pais, né, para professores. Então, buscar alternativa para que essa pessoa entenda melhor aquela matéria, para poder ajudar o filho e passar uma certa segurança. Fácil não é, eu sei que não é. Mas dentro do possível, eu acredito que as famílias conseguem fazer, e até mesmo assim se unir, pedir, dependendo da ajuda de algum familiar, para pesquisar algo. Por exemplo, eu sou professor de português, vou dar um exemplo de português. Estou com dúvida do que é adjetivo, porque faz muito tempo que eu estudei. Então eu peço para um parente que tem internet, se eu não tenho, para marcar para mim, fazer algumas anotações, me ajudar, me emprestar um livro, Uhum. sabe? Então, assim, buscar ajuda mesmo das pessoas. Eu acho que esse momento, por mais assim que seja de isolamento, o buscar o livro na casa de uma pessoa, fazer uma ligação e algumas anotações, eu acredito que é possível, né? Para dar uma segurança para essa criança também. Mostrar esse pai, essa mãe, ou qualquer outra pessoa que está cuidando, mostrar para essa criança que está junto com ela, que está apoiando, né? Não pensar isso como algo ruim e não dar o apoio, né? Porque o pai e a mãe é o adulto, né? Então nós temos por obrigação pensar no bem-estar dessa criança, né? Para que ela se sinta o mais confortável possível, dando segurança a ela. Esse é o momento, nesse caso, Daniela, de os pais que se saírem bem nesse desafio, é uma grande lição de vida para os filhos no futuro também enfrentarem adversidades. Com certeza, eu não tenho dúvida quanto a isso, sabe? Com certeza é um aprendizado mesmo. As pessoas vão aprender muito com isso, no sentido assim, até mesmo de valorizar as pessoas que estão ao seu redor. E isso, para mim, eu cheguei a ver pela internet algumas informações, alguns textos sobre isso, e eu acho muito profundo, né? Porque nós podemos extrair dessa experiência algo ruim, ou nós podemos extrair dessa experiência algo que vai para a vida. São relações que vão seguir por muitos e muitos anos, de pessoas se lembrarem, olha, naquela época, olha o que a gente fez. Sabe, situações assim do dia a dia. Olha, eu brinquei com os meus pais, eu joguei, eu tinha um jogo em casa que fazia tempo que a gente não jogava, porque todo mundo ficava na televisão, no celular. E, e não, eu estou aproveitando, entendeu? Então eu acho que são essas recordações que ficam.
Eu teve uma vez, até comentando uma experiência até pessoal como professora, eu me lembro que eu dei uma atividade para os alunos, que eles tinham, eu dei um texto, na verdade, e como lição de casa era para eles, era o texto, eu não me lembro exatamente o nome, mas a luz da vela, parece, que era uma experiência, acabou a energia naquela residência, e daí as pessoas da família ficaram conversando. O texto era mais ou menos isso, né? E daí eu propus uma experiência para os meus alunos, para eles assistirem para eles terem essa experiência. Numa noite, não usar celular, não assistir televisão, ficar com a família. Isso bem antes do isolamento, tá? Faz algum tempo. E eu me lembro que os alunos que fizeram isso, que tiveram essa experiência, foi algo muito significativo. Eles falaram assim: ai, professora, foi tão legal, fazia tanto tempo que a gente não jogava e nós jogamos. Ai, fazia tanto tempo que eu não conversava com os meus pais e nós conversamos. Porém, é isso que me deixou muito triste na época, porém, a maioria não fez isso. Não fez essa experiência. Não conseguiu fazer. Não, a maioria dos alunos não. E a justificativa foi, ai, minha mãe, algumas justificativas, né? Ai, minha mãe não teve tempo, meu pai não teve tempo, porque eu dei alguns dias para não ter essa desculpa da falta de tempo. E tiveram situações assim, ai, minha mãe, ela não fica sem o celular. Ai, minha mãe fica direto nas redes sociais. Sabe assim, isso me deixou bem chateada na época, porque eu falei, poxa, eu dei alguns dias para se fazer essa atividade, pensando assim, que daí não teria desculpa, a minha mãe teve um compromisso, meu pai teve um compromisso na noite anterior, não deu para fazer. E mesmo assim, não fizeram. Sabe, muitos não fizeram. Então, por que não aproveitar esse momento de isolamento, né, e fazer essas experiências? Jogar, ter um jogo de tabuleiro em casa. Quantas famílias há muito tempo não jogam e é muito gostoso? Né? E ter momentos de prazer um com o outro, de brincar com o filho, de estar ali do lado apoiando. Então, eu acredito que é uma oportunidade de se aproximar mais das pessoas, de dar mais valor para as pessoas que estão em casa, junto com você. Inclusive, Dani, você também lançou um livro, né, voltado para a área de docência. E o que você buscou nessa sua teoria quando se pensa o profissional da educação dentro da sala de aula e agora também, o que a gente pode visualizar do professor depois da pandemia? Então, quanto ao meu livro, né, o meu livro ele se chama Memórias Afetivas, né, é esse livro aqui. Depois eu vou mandar foto para você. Na verdade, ele foi escrito na perspectiva de um psicólogo da área da educação, chamado Henri Vallon. Ele viveu na mesma época de Vygotsky, só que infelizmente na área da educação se fala muito mais de Vygotsky do que Henri Vallon. E ele teve uma contribuição muito grande para a área da educação. E eu me baseei nele, foi a minha linha de pesquisa, que foi a minha dissertação de mestrado, que se transformou no livro. Então, o que nós podemos extrair disso tudo, né? Pensando na relação com o meu livro? Eu falo muito, o Henri Vallon fala, e eu é claro que admiro isso, ele fala da constituição da pessoa ao longo da vida. Então, em toda experiência, em toda vivência, nas relações interpessoais, no geral, isso com todas as pessoas, na literatura, que foi o foco do livro, nós aprendemos muito e nós nos constituímos como pessoas. Em que sentido? A gente aprende o tempo todo. Então, o meu foco foi na literatura, mas eu falo também da importância do outro na nossa vida para sermos uma pessoa melhor. Então, na literatura, nós aprendemos com uma determinada personagem, algo positivo ou negativo, mas nós tiramos os nossos aprendizados. De, por exemplo, se é uma pessoa muito interessante, uma pessoa que tem uma visão legal da vida, isso pode me transformar como alguém muito diferente do que eu era antes. Contarei uma experiência para ilustrar de uma aluna que há pouco tempo falou assim para mim: ai, professora, eu não sou mais a mesma depois que eu li o livro da Poliana. Então, inclusive tem uma novela que foi baseada nesse livro, né? Claro que não é
é apenas baseada, né? Mas essa personagem constituiu essa minha aluna, no sentido assim, ela aprendeu com aquela personagem, de ver o lado bom das coisas. Então, essa Apoliana, que vale como sugestão, é um livro bem antigo da Apoliana, ela joga um jogo, né, completamente diferente, que é o jogo do contente. Né? Então, esse jogo é tentar ver em cada situação algo positivo, mesmo na maioria das vezes não tendo. E essa minha aluna fez isso. A literatura a influenciou de um jeito, que é a minha tese, né, que é o que eu escrevi no meu livro, o quanto que a literatura nos afeta, né? E nos afeta positivamente ou negativamente, mas traz um aprendizado. Então, essa minha aluna, ela comentou que a partir daquele momento, ela começou a ver a vida de uma maneira diferente. Né? E foi justamente, e ela me falou isso na aula online, ou seja, justamente nesse período de isolamento. Então, por que não jogar esse jogo do contente, né, no nosso dia a dia? De pensar assim, a situação está difícil? Sim. É complicado para os nossos filhos, para todo mundo ficar em casa? Sim. Muitas vezes estamos trabalhando muito mais em casa do que se estivesse na rotina anterior? Sim. Mas o que podemos extrair de bom nesse momento? Estamos mais tempo com os nossos familiares, temos mais contato com as pessoas que amamos. Dependendo, podemos ter mais tempo para nos cuidar de fazer algo que a gente goste, que a gente tenha prazer, seja leitura, seja algum artesanato. Então, tentar tirar dessa vivência, né, algo positivo, né, que tudo na vida tem, né? Não existe só o lado ruim. E nós tentamos e eu sugiro para que todos façamos esse exercício de tirar alguma coisa boa dessa experiência. Até porque tudo isso a gente tem uma transformação a curto, médio e longo prazo, então tem muita coisa para as pessoas internalizarem, processarem, verem os erros e defeitos e se corrigir para seguir um caminho, né, Daniela? Com certeza. Que essa é a constituição da pessoa, né? Que ao longo do tempo você vê aquilo que você está acertando para você manter e aquilo que você precisa melhorar para mudar. Até eu acho estranho quando eu já ouvi em algum momento da minha vida de pessoas dizerem assim, eu não tenho nada para aprender, eu sou o que sou, ponto. Né? E não é assim. Que é uma visão pequena da vida, porque a gente aprende o tempo todo. Eu mesma, assim, tendo muita experiência, quantas e quantas vezes eu aprendo, né? Então, são experiências diferentes, muitas vezes, e valorizar as pessoas com essas experiências diferentes. Então, um é bom para escrever um livro, o outro é bom para cozinhar, o outro, sabe? Então, tentar ver o que cada um tem de bom, né? Ninguém é perfeito, mas nós temos que ter essa consciência de melhorar cada dia. É assim a vida, né? Olha, tá aí, pessoal. A gente pôde conhecer um pouquinho do pensamento da jornalista e da mestre em Educação e Psicologia da Educação pela PUC São Paulo, Daniela Mendes. Ela que é especialista em psicopedagogia, em didática do ensino superior. Também eu estou como repórter e apresentadora das afiliadas do SBT, TV Cultura e Record, pós-graduada em ensino à distância e também autora do livro Memórias Afetivas, a Constituição do Professor na Perspectiva de Henri Vallon. Daniela, muito obrigado pela sua participação e que a gente realmente, que todos nós possamos superar essa fase com muito mais conhecimento, cultura, educação, para a gente ter um mundo melhor, que é o que, com certeza, você, com toda a sua expertise na área educacional, procura transmitir aos seus alunos. Com certeza, é isso que todos nós esperamos, né? E eu faço um convite, quem quiser conhecer o meu canal, Histórias e Dicas com Dani Mendes, será bem-vindo, Bem bem-vinda, para lembrado, você conhecer um tem um pouquinho. canal, Dani. Conta um pouquinho como que surgiu a ideia desse canal. Então, na verdade, esse canal surgiu na quarentena, né? Na Uhum. verdade, eu sentia muita vontade há muito tempo, por conta de ter trabalhado tantos anos como repórter, apresentadora de TV, eu sentia falta de ter esse contato com as pessoas e de passar um pouco da minha experiência para essas pessoas, né?
Porque ao longo do tempo a gente vai adquirindo experiências e eu achava triste ficar tão restrito, né? Então, por que não criar um canal para dividir um pouquinho do que eu sei com outras pessoas? E daí eu criei esse canal que está sendo bem interessante. Inclusive, estou revendo pessoas que eu não via há um bom tempo. Tá bem legal. Eu estou gostando muito disso. E o pessoal pode acompanhar lá, escrever para você, tudo, né? Sim, sim. Tem Instagram também, quem quiser me seguir. Todos são bem-vindos. Tá aí, a alma de jornalista continua também, né, Daniela? É isso Continua, aí. isso mesmo.